terceiro método para a estimação do nosso valor crítico, vou chamar aqui como modelagem. Bom, então o que consiste esse método aí de modelagem? Dado o fenômeno no qual eu quero estimar o valor crítico na hipótese nula, esse fenômeno aí eu vou derivar o modelo, ou seja, esse modelo matemático do sistema que eu quero estudar, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, que nós estamos trabalhando com o potencial evocado, seria o modelo matemático do sistema auditivo, né? E a partir desse modelo, é claro que vai ter alguns parâmetros, eu utilizo dados reais, ou seja, realizo várias coletas, né, dados reais, para fazer o ajuste dos parâmetros do modelo. Ou seja, eu utilizo dados reais para fazer o ajuste dos parâmetros, né, do modelo. E uma vez esse modelo ajustado, né, que eu já tenho meus parâmetros, eu posso gerar vários sinais por meio de simulação, né? Eu tenho meu modelo pronto, eu gero vários sinais de EG. Então, diferente do método anterior, no qual eu considero que nossa hipótese nula seja sinais gaussianos, agora eu tenho um sinal que é simulado, mas é derivado de um modelo. Ou seja, com alguns poucos dados reais, eu realizo a modelagem, eu ajusto os parâmetros, né, desse meu modelo, e uma vez tendo esse modelo eu posso gerar infinitos sinais de EG, né? E uma vez tendo esses sinais de EG eu posso calcular o valor crítico utilizando o mesmo método que eu utilizei anteriormente para a simulação de Monte Carlo ou para os dados reais, né? Onde nosso limiar é dado pelo quantile dos dados 1 menos o alfa aqui, ó, que é o nosso nível de significância, ou seja, eu vou obter um valor de tal forma que ao utilizar esse meu limiar aqui, esse limiar, a quantidade de dados meu que são acima desse meu limiar é igual a um nível de significância alfa, ou seja, nossa taxa de falso positivo vai ser igual a alfa. Esse mesmo raciocínio que segue a todos, só muda a forma de obter os dados da hipótese nula, né? Como exemplo de trabalhos no quais que utilizam essa abordagem aqui, eu tenho esses dois. Esse primeiro, podemos observar que tem um modelo para resposta auditiva em regime permanente, ele utiliza um modelo no qual eu tenho um ruído, e esse ruído é aplicado no sistema R, que seria um modelo autorregressivo, onde os parâmetros desse modelo aqui foram obtidos por meio de sinal de EG espontâneo. E a partir daqui, ó, na saída desse nosso sinal, ele tem um sinal de resposta em regime permanente. Beleza? Bom, outro trabalho também que merece destaque da questão de modelagem, tem o do Vinícius, né, que é o trabalho de mestrado dele, com o professor Léo, que foi uma modelagem do nervo auditivo, que também gera sinais similares aos sinais de EG, né? Claro que tem o modelo dele, inevitavelmente acaba fazendo algumas suposições, né, da questão do funcionamento do sistema auditivo, mas uma vez tendo o modelo dele e ajustado os parâmetros que é utilizado no modelo dele, é possível gerar sinais, nossos sinais de EG, né? E no caso desses dois modelos, pode ser considerado analisada a hipótese nula ou a hipótese alternativa ainda com estimulação. Então gera um sinal, e a partir desse sinal aí, que é gerado por esses modelos aí, podemos estimar o valor crítico. E por fim, tem um sistema aqui um pouquinho diferente, que na verdade que é usando o Bootstrap, que é do trabalho do David, no qual a ideia o modelo dele é um pouco diferente, que é mais estatístico. Você realiza a coleta dos sinais, vários sinais de EG, dados reais, né? E a partir desse sinal real deles, você gera uma CDF.
E por meio dessa CDF, usando a técnica de reamostragem, você consegue gerar sinais com dados com a mesma distribuição dos dados originais. Beleza? O resumo quer dizer o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui 100 dados, e esses dados aqui têm uma distribuição. A partir dessa distribuição desses meus dados aqui, eu consigo gerar, na verdade, infinitos dados com a mesma distribuição desses meus dados aqui. É óbvio, se esses dados aqui tiverem uma distribuição gaussiana, esses outros dados também terão uma distribuição gaussiana. Então, nesse caso, esse método é similar ao método 2 que eu mostrei para vocês. Mas, às vezes, se esse dado aqui tiver uma distribuição desconhecida, aqui também vai ter a mesma distribuição dos dois. Ou seja, vão ser iguais essa distribuição. Em resumo, a ideia desse método é, uma vez tendo esses dados, eu estimo a CDF dos meus dados reais, e para gerar esses novos dados, aqui nesse eixo meu aqui, no meu eixo X aqui, eu gero, por exemplo, se eu quiser gerar uma amostra, eu realizo aqui eu escolho um desses valores de maneira aleatória, uniformemente. Por exemplo, vou lá e gero uma variável aleatória uniforme, deu essa variável aqui, bateu aqui. Aí eu rebato qual o valor do eixo X para esse valor meu Y, que está aqui, esse valor aqui, caiu esse valor. Então esse aqui seria uma nova amostra, vou chamar amostra 1. Quero gerar uma nova amostra, então eu realizo de novo, escolho aqui o valor de uma variável de maneira uniforme. Aí eu cliquei lá, eu escolhi uniformemente, deu o valor igual aqui, deu 0,47. Então eu venho aqui, eu escolho, eu olho qual o valor que rebate aqui, eu rebato no valor X, eu tenho a segunda amostra. E fazendo isso várias vezes, eu consigo N amostras, né? Se eu realizar isso N vezes, eu vou conseguir N amostras aqui, né? E sendo que esses dados meus, obtido aqui meu X, vão ter a mesma distribuição dos dados no qual eu gerei essa minha CDF. Bom, então mediante esses métodos aí, professor, qual o método que você está utilizando hoje em dia? Bom, nos trabalhos no qual eu tenho desenvolvido, né? Eu tenho utilizado já o método 2, ou seja, o método no qual eu suponho que meus sinais de EG, né, nossos sinais de EG, durante a hipótese nula, tem uma distribuição gaussiana. Bom, na prática, nós não vimos ainda, mas adiantando, tem meus sinais, né, durante a hipótese nula, colocando aqui uma série temporal, que vai ter o xn aqui. Então, o método, até então nós vimos, nós pegamos só uma amostra e em cima dessa amostra aplicamos o detector, que seria só comparar com o limiar, não, né? Na verdade, nem chama isso, é uma comparação simples que nós estamos fazendo aqui. Mas mais para frente vamos ver alguns outros métodos, né, no qual que realiza a coleta dos sinais e aplica uma operação matemática. E essa operação matemática eu vou representar como transformada T aqui, para indicar essa operação, ou também podemos chamar como detector específico, beleza? E ao aplicar essa transformada, né, nos dados originais que tinham uma distribuição gaussiana, agora após a transformada, a distribuição dela altera, beleza? Então, alterar isso aí, dependendo da função matemática, é possível obter a distribuição, ou seja, em alguns casos é possível ter essa distribuição. Então, quando eu sei essa distribuição, né, uma vez que eu sei a distribuição, eu consigo obter de maneira fechada, por meio de uma equação, o valor do meu limiar. Por exemplo, tem uma técnica de detecção conhecida que é a MSC, e eu sei qual a distribuição depois de aplicar essa técnica, e o valor do meu limiar pode ser obtido pela equação 1 menos alfa elevado a 1 dividido por m menos 1. Esse m aqui é um parâmetro do detector que mais adiante nós vamos estudar, e o alfa é meu nível de significância.
Então, caso eu queira o nível de significância de 5%, por exemplo, ou seja, minha taxa de falso positivo vai ser igual a 5%, eu vou ter um limiar que pode ser obtido por meio dessa minha expressão aqui. E tem um segundo caso, que em alguns casos nós não sabemos após aplicar esse detector qual é a distribuição, ou a distribuição é difícil manipular algebricamente ela. Então o que eu faço? Eu utilizo o nosso método conhecido de Monte Carlo. Que eu realizo várias vezes, eu gero várias vezes sinais de distribuição gaussiana, aplico a transformação e tendo uma grande quantidade de dados eu calculo o valor crítico aí. E adicionalmente, como até uma maneira de conferir se nossa abordagem, se nossa consideração que os sinais durante a hipótese nula tem distribuição gaussiana, eu aplico a um conjunto de dados reais o detector utilizando o limiar obtido por meio da hipótese nula, considerando uma distribuição gaussiana, ou seja, a partir desse meu limiar obtido aqui, eu aplico o detector a um conjunto de sinais reais e verifico se meu nível de significância é obtido. Esse método é legal porque ele, por meio do resultado dele, dá para verificar se a nossa consideração, né, que os dados têm uma distribuição gaussiana, não está fugindo muito, né? Normalmente, alguns artigos, alguns revisores pedem para isso até para confirmar, né? Eles pedem que isso seja colocado no artigo com a forma de confirmação, para confirmar que realmente os nossos sinais GG têm, ao considerar uma distribuição gaussiana, uma boa aproximação deles, e essa consideração pode ser utilizada para estimar os valores críticos.